Como é que vocês avaliam essa situação e o jeito com que os Estados Unidos estão conduzindo toda essa operação, que foi uma proposta de campanha de Donald Trump, hein, Gustavo Segré? Como é um comentário curto, não vou... Pode ser longo. Muito... Não, agora a gente vai entrando no tema. Pode falar. Então, vamos analisar as coisas com critério. Primeira questão. Esse é o primeiro voo do governo Trump. Mas não são deportados do governo Trump. Sim. São deportados de outras instâncias anteriores. O que me chama a atenção é que essa deportação com uso de algemas vem de 1980 e ninguém reclamou. Ninguém. No último governo Biden, teve para o Brasil 7.268 deportados. No governo Trump anterior foram 6.771. Ou seja, o Biden mandou para aqui mais deportados do que o Trump, mesmo que o Trump no governo anterior tinha ameaçado que ia mandar muitos deportados. Todos eles foram com algemas e algemas no tornozelo. Todos eles. Inclusive, é só buscar, pode buscar. Brasileiros deportados em governo tal. Vai ver um monte de vídeos com um monte de gente algemada. Mas esse aqui foi o primeiro do governo Trump. Então aí que está o problema. Não é um problema do sistema, sempre foi do mesmo jeito. E vou mais longe. No governo Lula, desde 1º de janeiro de 2023 até hoje, chegaram 32 voos com 3.660 deportados e todos com algema. Por que ninguém reclamou? Por que ninguém se manifestou dizendo que isso era contra os direitos humanos? Só agora? Lembrando, além disso, Evandro, que todos esses deportados são quando não tem mais nenhuma chance de apelo, de recurso, é trânsito em julgado. Não são pessoas que foram pegas porque queriam entrar e foram jogados fora. Mas me parece que não é o caso desses últimos deportados, não. Havia muitos ali que ainda não tinham os casos julgados pela justiça americana. Então por que vieram? Por causa da operação. Não, senhor. E vou justificar como. Quando você tem duas formas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Alan conhece muito melhor que eu disso e, por favor, me corrija se eu estou errado. Uma pessoa entrou como um coiote. Tem um que não sabia nem falar, o moço que foi feita a entrevista, e ele falou, há 8 meses que estou preso lá. Estava preso há 8 meses, porque ele tentou entrar ilegalmente como se fosse um coiote do México. Essa é uma. Isso é claramente ilegal. Se é pego aí, vai na cadeia e vai ser deportado. A outra opção é, qualquer um de nós entra com visto B1, B2, apto para ficar nos Estados Unidos, mas tem que voltar e não voltou. Aí você está ilegal, porém ingressou ao território americano legalmente. Nesse caso, quando for detido pela migração em uma maneira ilegal, vai ter um processo e esse processo pode demorar anos. Tem um processo com defesa, com apelo, com recurso, com acusação e quando termina esse processo aí a pessoa é deportada. Agora, se o governo brasileiro está tão preocupado com essa questão das algemas, é simples. Pode ir e busca os deportados brasileiros e na responsabilidade do governo brasileiro eles podem vir como quiserem. Podem dançar no avião, podem pilotar o avião, podem fazer o que quiser. Mas a responsabilidade do governo brasileiro. Entanto seja do governo americano, a lei é americana e o avião é americano. Então, tanto é que quando chegaram aqui, e olha que curioso, era uma parada técnica em Manaus para abastecimento de combustível. Aparentemente, a Polícia Federal vai avaliar o caso, tinha problemas no ar-condicionado do avião. E teve muita gente que reclamou. Os passageiros, brigando com a tripulação, abriram 2 portas de emergência. O que acionou o tobogão, aquele que é usado para sair do avião em um caso de emergência. Isso não é comum. Vamos imaginar que eu estou no avião, acabou o ar-condicionado do avião, nós todos, qualquer um, parte da audiência, está no avião e acabou o ar-condicionado. Você vai abrir a porta de emergência? Eu não abriria a porta de emergência, ninguém de nós abriria a porta de emergência e a audiência certamente também não. Então, se a pessoa não estiver algemada, pensa assim, 88 pessoas, deve ter 4 pessoas de tripulação, o piloto e o copiloto que estão na cabine de comando. Dá qualquer problema no avião. A pessoa pode se autoferir, pode infringir a ela mesma alguma ferida. A responsabilidade do governo americano. Então, temos que ter muito cuidado. Tanto é que Petro fez de machão, não, porque se coloca qualquer coisa, eu vou mandar tarifa também.
Aí o Trump falou, tá, eu vou tirar o visto de vocês e de todos os seus familiares. E de todos os colombianos que prestam serviço aqui nos Estados Unidos. E vou colocar mais exigências quando algum colombiano vier aqui nos Estados Unidos. E não só, daqui uma semana, se você não refletir melhor, aumento a 50%. Exatamente. E aí o Petro falou, não, tá tudo bem, vamos lá. Só te peço, posso mandar o meu avião para pegar os colombianos? Pode, claro. Maravilha, venha, pega o avião, faz o que quiser. Essa foi a realidade. Não entremos na narrativa, porque teve um monte de gente, 3.660 brasileiros, que chegaram algemados, com algema no tornozelo, e o governo Lula não fez nenhuma reclamação, porque era o Biden, agora é Trump. Bom, interessante que o Gustavo Segré puxe outras operações quando elas estavam distantes do foco, ou distantes dos holofotes. Fala, Piperno. Vejam bem, foram milhares de deportados sobre Biden e sobre Trump. Aliás, isso intensificou à medida em que o presidente Trump mudou as regras e a administração Biden, durante muito tempo, manteve essas regras. Então, por isso também que o número de deportados foi tão grande. Agora, vejam só. Boa parte desse lote e de muitos que estão na fila de espera, inclusive, é composto de pessoas que não tiveram seus processos concluídos. Muitos ainda não tiveram os seus processos transitados em julgado. Vai? Então, ou seja, não, em tese, não seriam pessoas ainda condenadas a serem obrigatoriamente deportadas. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, como você há pouco leu, o ex-ministro Aloysio Nunes, governo Temer, então disse que naquela época foi feito um acordo para que as pessoas fossem deportadas com um mínimo de dignidade. Então vejam, é claro que ninguém vai pular do avião em movimento, né, e para tentar escapar. Então, há pessoas algemadas, há pessoas com os seus pés acorrentados. Isso me lembra um pouco o poema Navio Negreiro do Castro Alves, falando sobre os negros que eram trazidos aqui da África, né, em condições subhumanas. Porque, vejam só, qual o perigo que essas pessoas elas vão trazer? Até porque, tem uma coisa, não são só os 4 da tripulação, não. O avião vem também com agentes federais americanos. Lógico, mas então não são só os 4, são agentes que estão lá fiscalizando, vigiando essas pessoas. Será que não bastava, então, por exemplo, algemá-los? Por que também acorrentar as pernas? Quer dizer, então, o que aconteceu agora e que acabou gerando essas imagens para o mundo, escandalizou porque, por azar, né, desse voo, eles tiveram que fazer uma parada técnica, uma parada emergencial. Não. Se talvez, como não? Não era emergencial, era uma parada específica para carregar combustível. Não, porque tiveram problemas também, exatamente, tiveram que fazer uma parada técnica, exatamente para carregar. Se não tem combustível, não era uma emergência, estava previsto isso, agora a pessoa sai abrindo a porta de emergência. Aí que está o negócio, quer dizer, se não é essa imagem, provavelmente não ficaríamos sabendo desse escândalo em descumprimento de um acordo que foi feito em 2017. Mas por que agora o presidente Lula não manda um avião e aí resolve tudo? Tomara que faça como a Colômbia, porque a Colômbia tem uma coisa. Houve um recuo da Colômbia porque também o presidente Trump, que ameaçou impor tarifas, retirou essa ameaça e tem mais uma coisa. Então ninguém sobretaxa ninguém, porque também os Estados Unidos têm a perder. É no campo comercial? Não. Os Estados Unidos têm bases militares na Colômbia, então também não pode roncar tão grosso, porque a retaliação da Colômbia está aí. Então, vejam só, a gente está falando sobre uma questão relacionada a direitos humanos. Um governante tem o dever de cumprir a Constituição do seu país. Então, se tem gente que entrou de forma irregular, é evidente que o presidente Trump, o presidente Biden ou qualquer outro que seja,
tem sim o direito de deportar essas pessoas. Ok, não vamos discutir essa questão legal, porque em relação a isso eles têm razão. Mas e direitos humanos? Tá, e por que vamos que não trazer os últimos 32 voos? Porque exatamente houve um acordo antes. Não, estavam algemados. Todos eles vieram algemados. Não, 32 voos com 3.660 aí que tá o brasileiros negócio. estavam algemados. Por que esse governo Lula, que recebeu 32 voos, por que o ministro Lewandowski, que durante a sua gestão foram 17 voos, não reclamaram antes, quando os brasileiros vinham igualmente algemados? Até porque não se tinha imagem disso aí. Não se tinha esse tipo de evidência. Então eu entendi. Os 3.660 são mudos. Não conseguiram falar. Não. Estávamos algemados. Porque ninguém viu na época. Você tinha visto alguma imagem desses outros? Não, mas peraí. Sim, eu vi. É só buscar na internet. Então, é só buscar na internet, inclusive. Buscar na internet, você vai ver um monte de gente algemada. Você vai ver gente, inclusive pré-2017. Então, foi feito um acordo em 2017 e não está sendo cumprido. 2024 e 2023 chegaram 32 e tem uma coisa, aí que está o negócio em relação a isso. Quer dizer, porque teve escravidão em algum momento, eu não vou poder criticar a partir de agora. Mas justamente alguma coisa quando mudou o presidente Trump. Tem que criticar em qualquer momento. É bom que se comece a criticar em algum momento. É diferente da algema do Biden. Tem que se começar a criticar em algum momento, porque isso tem que parar. Por que não criticaram um mês antes? Isso é um atentado a direitos humanos. Mas vieram igual. Não sei se vieram igual. E se pegaram agora, e se houve essa imagem que todo mundo pôde ver, então agora sim está dando um argumento para se combater isso. Você está se referindo à imagem do monte brasileiro em cima da asa de um avião? Em cima da asa de um avião? Sim. Em cima da asa de um avião? Sim, senhor, em cima da asa do avião. Você quer ver a asa? É só buscar. Pode buscar a asa, pode buscar o que quiser. Isso é risco para o voo. Veja, o que está se defendendo, tem gente que defende que brasileiros sejam expulsos em condições degradantes. Isso é uma coisa infame. Isso é uma questão de direitos humanos. Essa mesma degradação não interessa, quer dizer, não se pode fazer, nem que seja para nos fazer daqui para frente. Isso tem que ser interrompido. Dia 10 de janeiro desse ano, teve deportação com brasileiros algemados. Ninguém falou nada.